Já na mega fraude detectada pelo Ministério Público na Associação Industrial do Minho, o Governo já encaixou a perda de 30 milhões de euros, suportados pelo erário público em sede de Orçamento do Estado. A confirmação foi dada hoje ao 6/9 pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Para ter uma noção do valor deste dinheiro, teria dado para resolver vários problemas do país. Só este ano o Governo destinou 50 milhões de euros para aumentos salariais na função pública. Na mega fraude em Minho, o TCIAP detectou 109 operações fraudulentas, acusou 126 arguidos, entre eles 2 professores da Universidade do Minho, a ex-vice-reitora, que se demitiu após a acusação, e o diretor do curso de Ciência e Tecnologia Alimentar. Estão ambos acusados de ter obtido uma vantagem patrimonial superior a 247 mil euros por um projeto que não fizeram nem nunca planearam fazer. A Universidade tem de facto trazido ao palco da mudança que é necessária a inovação, tem trazido com conhecimento, com os investigadores. A Universidade do Minho e todas as instituições podem ter um papel de trazer mais conhecimento às empresas e mais sucesso às empresas. É a maior fraude na obtenção de fundos comunitários de que há memória em Portugal. A investigação do TCIAP, que durou mais de 6 anos, contou com centenas de buscas e escutas telefónicas da Polícia Judiciária. Olá, Nuno. Liguei-te ontem, mas já estavas off. Já recebi as faturas da Minho. Quando é que trocamos pagamentos? Vai dar para liquidar alguma fatura este mês? Pois, mas você sabe o que é. É que eu tenho de ter alguma coisa aberta do lado esquerdo para poder fechar do lado direito. Em alguns aspectos acho que a coisa podia estar a correr melhor. Acho que devias tomar algumas precauções. Depois ligo-te para trocarmos algumas impressões. Os professores e a universidade vão receber, mas não vão fazer nada. E esta foi uma das frases mais ouvidas durante a interseção de chamadas autorizada pelo juiz de instrução no início de 2013. De acordo com a acusação, o mentor da associação criminosa, António Marques, preparava-se para praticar mais uma fraude com fundos europeus. Neste caso, através de uma das suas empresas, em parceria com 2 professores da Universidade do Minho. Em junho desse mesmo ano, esta instituição de ensino superior em Braga assinou 2 contratos com a Ace Wine, entidade que tinha como sócio-gerente António Marques. Margarida Casal, vice-reitora, e José Teixeira, diretor do curso de Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição, comprometiam-se a prestar serviços de consultoria científica num projeto que iria, supostamente, investigar leveduras de vinhos a troco de mais de 100 mil euros de fundos europeus. O problema é que tudo isto foi forjado e serviu apenas para justificar a atribuição dos subsídios. Apesar das várias buscas, escreve o Ministério Público que nunca foi localizado qualquer relatório ou evidências de que as tarefas técnicas e científicas tenham sido sequer realizadas. A ideia é efetivamente minimizar as perdas, porque, portanto, esta é uma barreira que vai impedir a perda de água, por exemplo, portanto, perda de massa. E tudo isto foi detectado por uma das professoras auxiliares do Departamento de Biologia. O projeto viu alguma vez escrito? Não, nunca vi o projeto. Solicitei várias vezes que o projeto me seja disponibilizado, mas nunca aconteceu. E achou isso, enfim, regular? Quer dizer, pedir a sua colaboração num projeto que nunca lhe foi mostrado? Achei muito invulgar e só posteriormente dos acontecimentos, não é? Esta é a transcrição real das declarações prestadas pela professora Dorit Schuller durante a inquirição do Ministério Público. O que é que lhe pediram? Ela pediu-me, no fundo, consultoria científica. Mas não acha, enfim, que quem desenvolve as tarefas, de quem tem o conhecimento para as desenvolver, sabe quanto tempo é que precisa para as desenvolver? Sim. Nunca lhe perguntaram isso? Não. A investigadora alemã descreve ainda uma reunião onde tudo foi planeado ao pormenor. E o que é que aconteceu mais nessa reunião? Foi também falado a forma como seriam feitas, portanto, como é que tudo se ia processar, que seria no fundo feita a transferência dos montantes para a Universidade do Minho, mas que depois a Universidade do Minho iria devolver parte do dinheiro novamente à Ace Wine. E como é que era feita essa devolução?
através de faturas? Eu não sei como é que isso era feito, eu não sei como era. A administração da universidade é que faz esse tipo de coisas. Eu julgo que a ideia era de emitir faturas, mas não sei. Num documento eletrónico apreendido, criado ainda antes da assinatura dos contratos, estava escrito 14.389 euros e 12.719 euros a devolver pela Universidade do Minho. Ou seja, acredita a procuradora titular do processo que mais de 27 mil euros seriam branqueados através de faturas falsas encomendadas pelos professores catedráticos Margarida Casal e José Teixeira. O acesso ao básico da vida condiciona profundamente a personalidade das pessoas. Dorit Schuller só foi ouvida pelo Ministério Público a 15 de dezembro de 2016, mas já tinha denunciado o esquema há quase 3 anos, mais precisamente a 7 de março de 2014, junto da autoridade gestora dos fundos, mas da CCDRN recebeu apenas esta resposta. Não foram, até ao momento, identificados fundamentos que possam resultar na inelegibilidade das despesas faturadas pela Universidade do Minho. Sem prejuízo de eventuais verificações adicionais, considera-se não ser do foro desta autoridade de gestão dirimir o diferendo que eventualmente oponha Vossa Excelência à Universidade do Minho. Na verdade, a CCDR Norte limitou-se a perguntar a António Marques se a suspeita lançada pela professora universitária tinha fundamento. A denúncia, que deveria ter sido remetida de imediato ao Ministério Público, só chegou às mãos do TCIAP quando Dorit foi ouvida pela primeira vez. Ou seja, os gestores dos fundos comunitários continuaram a pagar o trabalho de 2 académicos que, na prática, nunca foi feito. Conclui o Ministério Público que os gestores não confirmaram as denúncias, limitando-se apenas a permitir que os próprios visados viessem negar qualquer suspeita por via do exercício do contraditório. Se a seu tempo o IAPMEI ou o POR Norte tivessem tido conhecimento de que, na verdade, os serviços de consultoria científica não haviam sido prestados pela Universidade do Minho, como antes alegado, não teriam procedido ao correspondente cofinanciamento suportado pelo FEDER, o que só fizeram naquela errada convicção e por causa dela. Ao 6 às 9, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte confirma que a exposição apresentada foi objeto de análise e tratamento, mas atendendo aos elementos e às informações disponíveis à data, não foi possível concluir pela verificação de qualquer irregularidade. No entanto, revela ainda que a denúncia levou à abertura de outro inquérito-crime que envolve vários projetos submetidos a cofinanciamento de fundos estruturais pela Universidade do Minho, em que são imputados custos relativos a eventuais serviços não prestados. Há cerca de um mês, mais precisamente a 5 de dezembro de 2018, chegou uma nova carta de Dorit Schuller ao processo. Através do Ministério Público de Nuremberga, a professora universitária fez saber ao TCIAP que teme pela sua própria segurança e, por isso, receia voltar a Portugal para colaborar com a Justiça. A Polícia Judiciária foi verificar este argumento e já transmitiu ao TCIAP que não foram recolhidos indicadores da existência de ameaça latente ou declarada sobre qualquer dos intervenientes, dando a possibilidade de a investigadora alemã ser ouvida por videoconferência. Margarida Casal e José Teixeira estão acusados de um crime de fraude na obtenção de subsídio que permitiu angariar para o universo da AI Minho mais de 240 mil euros. E este inquérito já provocou demissões. Margarida Casal nem um ano aguentou na reitoria. Assumiu o cargo de vice-reitora a 28 de novembro de 2017, ou seja, já depois de ter sido constituída arguida. E chegou lá depois de o seu cunhado, o reitor António Cunha, ter terminado o mandato debaixo de uma onda de acusações e mesmo de uma investigação das autoridades. Em causa, a aquisição sem concurso de bens e serviços a empresas detidas por professores ou ex-docentes da instituição. Questionada pelo 6 às 9, a Universidade do Minho optou pelo silêncio. A ex-vice-reitora é casada com Joaquim Cunha, irmão do ex-reitor da Universidade do Minho e gestor da empresa Caso. A empresa é esta alvo de uma denúncia ao DIAP no ano passado por suspeitas de ter sido favorecida desde 2003 pela Ordem dos Solicitadores. Uma investigação levada a cabo também pelo 6 às 9. Não me quer responder à pergunta, é isso? Não lhe quero responder, não faz sentido que me faça essa pergunta. Porquê? Não estou a perceber, peço-me desculpa. Vamos acabar a conversa aqui.
Vamos acabar a conversa ainda aqui. não acabei a entrevista. Mas eu acabei aqui. Não fala mais comigo. Muito obrigado, sim. Contactados pela RTP, nenhum dos professores acusados quis prestar esclarecimentos. O medo, como empresário e também como dirigente associativo, é que muitas vezes tenhamos memória curta e que nos esqueçamos de que o país faliu há 4 anos atrás. André Vieira de Castro foi um dos arguidos que, de acordo com a acusação, contribuiu para o esquema de transformação do lucro ilícito em lícito. A ideia era recorrer ao circuito de faturação de outras entidades para que o dinheiro fosse mais difícil de rastrear e assim pudesse entrar na teia de empresas controladas pela Associação Industrial. O Ministério Público chama a isto branqueamento de capitais. Não é um programa exclusivamente de dar competências de gestão ou de melhorar, fazer o tuning do processo, como muitas vezes nós, Bicominhos, estamos envolvidos. Está também acusado de ter manipulado rácios de solvabilidade da Aiminho para que esta não perdesse financiamento e de ter enganado as autoridades de gestão para que as empresas que controlava continuassem a receber. A racionalização da fraude acontece quando nós tentamos neutralizar a nossa culpa. Porque estávamos pressionados e tínhamos oportunidade, atuamos fraudulentamente. Mas como admitir isto seria um reconhecimento muito duro para a nossa consciência, encontramos formas de neutralizar ou amenizar o ocorrido, alegando para nós próprios que os outros também o fazem. Este é um fragmento de uma crónica escrita por André Vieira de Castro na Visão. Aqui apresenta-se como licenciado em Gestão, pós-graduado em Gestão de Fraude e associado do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Era vogal do Conselho Fiscal, na altura em que me abordou a comunicar que era arguido num processo que eu não sei qual é que era, não sabia qual é que era. Até ao momento. Até eu fui apanhado assim de surpresa. Rapidamente telefonei para os membros da direção e toda a gente concordou que o melhor era de facto o André que saísse, tanto obviamente como vogal do Conselho Fiscal e também como associado, algo que ele próprio se prontificou também a fazer na altura. Oscar João Afonso, presidente do Observatório, diz desconhecer pormenores do inquérito, mas admite que não escondeu a surpresa quando recebeu o pedido de demissão de André Vieira de Castro. Como é que, como presidente do Observatório, olha para o facto de ter tido durante 5, 6 anos um membro que, precisamente durante esse período, esteve envolvido num esquema como este, que agora vem a público? Bem, eu não sei em que o André esteve envolvido, portanto eu não posso falar sobre isso. A única coisa que eu lhe posso dizer é que no Observatório o André foi sempre um associado muito correto. André Vieira de Castro não quis prestar declarações. O gestor está acusado de 4 crimes de fraude na obtenção de subsídio, 3 de branqueamento, 3 de uso de documento falso, 5 de fraude fiscal qualificada e um crime de falsificação do documento. Ao todo, são 126 os acusados, 79 pessoas e 47 empresas. Mais de 100 operações passadas a pente fino resultaram numa acusação de 3.097 páginas. O processo está agora em fase de instrução. A Aiminho e a maioria das empresas à sua volta já faliram. No mês passado foram postos à venda os edifícios 7, em Braga, e em Viana do Castelo por 4 milhões de euros, longe de atingir o valor em dívida que ascende a 12 milhões de euros. 2 investigações, 2 verdades inconvenientes, mas relevantes para o país, apuradas por um jornalismo de investigação que analisa tudo em profundidade e ouve todas as partes. Foi sexta às 9. Continua a enviar-nos as suas denúncias e as suas sugestões para o nosso Facebook e também para o nosso endereço de e-mail. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana.